Sejam bem-vindos à rubrica Tendências e é aqui na Pousada de Viseu, no centro de Portugal, que abordamos as tendências da liderança e como a felicidade impacta o sucesso empresarial e organizacional. Mais um tema da atualidade a não perder na rubrica Tendências. Ricardo Costa, empreendedor, líder de referência nacional e fundador do primeiro Departamento de Felicidade em Portugal. Seja bem-vindo, Ricardo Costa, e muito obrigada por nos trazer este tema extremamente pertinente em torno da liderança e da felicidade. Muito obrigada. Obrigado, eu. É um gosto enorme estar aqui, adoro o centro, adoro Viseu, por isso é com muito gosto e obrigado pelo convite também para estarmos aqui a falar um pouco sobre este tema que me diz tanto. Ricardo Costa, na sua opinião, quais são as tendências da liderança e quais os pilares fundamentais para uma liderança de sucesso? Olha, de facto, cada vez mais as empresas começam a dar mais importância às pessoas, começam a consciencializar-se que as empresas não são feitas de pessoas, as empresas são as pessoas. Isso tem levado a várias discussões sobre o tema da liderança, qual será a liderança do futuro. Eu gosto sempre de dizer que será uma liderança empática, uma liderança focada nas pessoas, mas gosto muito do termo liderança humanizada. E quais são os pilares, então, de uma liderança humanizada? É a autenticidade, é a verdade, não há outra forma de liderar a não ser pela verdade, é o exemplo, é a empatia, cada vez mais importante. Apesar de um vice-presidente norte-americano, alguém com muita importância no governo dos Estados Unidos, ter dito que a empatia é um vírus que se instalou por aí, eu acho que a empatia é cada vez mais importante nas relações profissionais, porque é com a empatia que nós percebemos o outro, que nós sentimos o outro, que nós nos conectamos com o outro, e as conexões são de facto fundamentais na vida pessoal, mas também na vida profissional. É perceber o erro, perceber que o erro faz parte, não criminalizar o erro. Vivemos numa sociedade que estigmatiza muito o erro, alguém que falha uma vez é logo rotulado de falhado. E o erro pode ser mesmo o início da jornada mais bonita da nossa vida. O erro é um processo de aprendizagem, só erra quem faz. É a mudança, é nós sermos facilitadores ou, se possível, agentes da mudança. Nunca como hoje, aquela frase de Darwin que diz que não é o mais forte nem o mais inteligente que vence, mas aquele que se adapta melhor à mudança, foi tão válida com tantas transições que nós temos a decorrer ao mesmo tempo, sejam elas geopolíticas, sejam de energia ou climáticas, sejam de desenvolvimento tecnológico. É conhecer o propósito das pessoas que trabalham connosco, perceber os seus valores, perceber o que as motiva, o seu grande porquê. É o comprometimento que nós ajudamos que as pessoas tenham com a organização. Portanto, são aqui um conjunto de pilares que cada vez mais são fundamentais para esta liderança humanizada, porque mais do que ser moda, mais do que ser fancy, mais do que ser uma ação de marketing, a felicidade, o bem-estar, o equilíbrio entre vida pessoal, profissional e familiar são uma prática de gestão que conduz a empresas mais produtivas e a empresas mais lucrativas, como eu fiz questão de pôr na capa do livro. A liderança caminha de mãos dadas com a motivação e a felicidade. Como é que estes fatores potenciam e rentabilizam o sucesso empresarial e organizacional? Sim, sem dúvida. Há uma coisa que nós não podemos esquecer. As empresas são feitas para dar lucro. Aquela história de que o Grupo Bernardo da Costa tem um departamento da felicidade, é a Santa Casa da Misericórdia. Não, é uma empresa. E as empresas são feitas para dar lucro. Só com lucro é que nós conseguimos distribuir alguma coisa. Nós acreditamos que uma parte do lucro deve ir para as pessoas que ajudaram a construir esses mesmos resultados, outra parte deve ir para a sociedade, e é o nosso movimento Giving Back. Num mundo ideal, nós não tínhamos desigualdades na sociedade e toda a gente vivia mais ou menos com o mesmo patamar de vida. Infelizmente não é assim, e eu acredito que as empresas também têm que ter essa missão de ajudar a colmatar essas desigualdades, e a outra parte distribuir pelos acionistas ou reinvestir na empresa, e não pode ser tabu falar de lucro. Agora, como eu disse há pouco, as empresas são as pessoas. As pessoas são o maior ativo da nossa organização. Se nós cuidarmos delas, seguramente elas vão cuidar de todos os stakeholders à volta da organização, dos clientes, dos fornecedores, dos parceiros de negócio. E por isso sim, felicidade, liderança, motivação, inspiração, que é algo que os líderes porque
porque há outra coisa que é importante dizer, peço aqui perdão por esta interrupção. Não são os cargos que nos tornam líderes. Cargos são só cargos. Diretor disto, diretor daquilo. Quem nos torna líderes são as nossas equipas. São as nossas equipas que nos escolhem como líderes. E para isso nós precisamos de as motivar, mas acima de tudo de as inspirar. Hoje vivemos uma crise de lideranças, quer a nível nacional, quer até a nível mundial. Há dias eu escrevi um artigo sobre esse tema, a propósito do falecimento do Papa Francisco, onde para mim foi se calhar a última referência, a última grande inspiração dos nossos tempos. Eu habituei-me a crescer com grandes referências mundiais, Helmut Kohl, Dalai Lama, Nelson Mandela, e hoje em dia nós olhamos para o panorama nacional e para o panorama internacional e temos dificuldade em encontrar estas referências. E, portanto, no nosso micromundo, os líderes das organizações devem procurar ser essas referências para os seus trabalhadores e, se possível, até para as suas comunidades. E, portanto, acho que aí é um papel também muito importante da liderança, inspirar, porque nós, quando nos sentimos inspirados, nós seguimos atrás da estratégia, do caminho, do projeto que é definido, mas para isso os líderes precisam, além de inspirar, de envolver as pessoas nos processos de decisão, fazer acreditar que aquela ideia também é sua, e aí a motivação dispara e os resultados depois são condizentes com essa mesma prática de gestão que estamos aqui a falar. Ricardo Costa é considerado um líder e empreendedor de reconhecimento nacional. Quais foram as experiências e fatores que mais o marcaram no seu percurso profissional? Antes de mais, agradeço o elogio. Ainda não me considero um líder de referência nacional, mas agradeço. Procuro melhorar todos os dias. Houve vários aspectos que me marcaram. Desde logo, a educação e os valores que me foram transmitidos, quer pelo meu avô, quer pelos meus pais, e isso é a base de tudo. Eu, felizmente, tive a sorte de herdar quer os valores, o respeito, a solidariedade, a partilha, a cooperação, a ética, a empatia, isso vem de casa, quer depois uma cultura organizacional no Grupo Bernardo da Costa, assente nestes valores e na valorização das pessoas. Depois eu fui presidente da Associação Académica da Universidade de Lusíada durante 3 anos e eu brinco muitas vezes ao dizer que eu não tinha nada para oferecer aos meus colegas da direção para os convencer a trabalhar. No máximo oferecia-lhes uma cerveja no bar da associação ou na barraquinha da queima das fitas. Mas isto também desenvolveu-me competências no sentido de motivar pessoas a dar algo de si sem lhes poder dar nada em troca. E depois toda a construção do Grupo Bernardo da Costa, porque eu quando entrei era só uma empresa, não era um grupo, mas depois eu percebi que eu se queria uma empresa maior que os meus braços, eu precisava de mais braços. E depois tive que desenvolver competências e aprender a como confiar nesses braços, que se chama delegação de competências, porque eu sempre acreditei na máxima liberdade, máxima responsabilidade. É verdade que cometi muitos erros, muitos deles estão no livro, mas esses erros, lá está, como eu disse há pouco, foram aprendizagens que foram formando depois a minha capacidade de liderança e, acima de tudo, eu procuro aprender algo todos os dias. Estou aqui consigo, estou a aprender, procuro estar em qualquer ambiente com as partilhas de vivências, de experiências, aprender todos os dias. Isso foi-me moldando e foi fazendo a pessoa que acaba por ser hoje, que espero que seja melhor amanhã. O Ricardo Costa foi o fundador do primeiro Departamento de Felicidade a nível nacional. Qual é o propósito deste seu projeto? Olha, ele tem uma história muito curiosa e que depois corresponde ao propósito, que eu estava no Dubai, eu percebi que existia um Ministério da Felicidade em Abu Dhabi e pensei, se houve um país que teve a coragem e a audácia de criar um ministério para cuidar da felicidade dos seus cidadãos, por que não uma empresa também ter essa coragem e criar um departamento que cuidasse do bem-estar, da felicidade, do equilíbrio de vida pessoal, profissional e familiar dos seus trabalhadores? E é assim que nasce o Departamento da Felicidade, não como início de algo, mas como uma consequência desta cultura organizacional que eu há pouco disse que tive a felicidade de herdar. O meu avô, em 1957, já tinha o seu departamento da felicidade, ele é que não o chamava como tal. Mas quando recebia os trabalhadores em casa ao fim de semana, os convidava para almoçar em sua casa, quando os levava à praia, ali mais próximo de Braga, Alfira, Púlia, Esposende, ele, quando os fazia sentir parte da família, ele já tinha o seu departamento da felicidade.
portanto, isto foi uma consequência desta cultura organizacional e isso é muito importante referir, porque lá está, quando é uma ação de marketing, falta-lhe consistência, falta-lhe cultura organizacional. Eu tive a sorte de herdar essa cultura organizacional e foi muito mais fácil dar este passo de implementar um departamento. Até porque me chamaram de tudo. Chamaram-me louco, lamechas, pouco profissional, que um departamento da felicidade nunca poderia estar num organograma de uma empresa a sério. Felizmente olho para trás e passaram já 8 anos e sinto que valeu muito a pena, não podia ter tomado melhor decisão, porque de facto muito dos desafios que as empresas hoje têm e o principal, eu enquanto Presidente da Associação Empresarial do Minho fazia questão de perguntar aos empresários quando os visitava qual era o maior desafio externo e eu, às vezes esperava ouvir dificuldade de acesso a matérias-primas, aumento de custos de combustíveis, aumento de taxa de juros, aumento da inflação. O que eu via primeiro era sempre dificuldade em contratar pessoas, que é algo que nós, felizmente, no grupo não sentimos. Portanto, se esse é um dos maiores desafios, o Departamento da Felicidade, um dos grandes resultados é, de facto, nós termos um employer branding e uma facilidade enorme em contratar pessoas extraordinárias. Isso também nos ajudou a ter o crescimento e as conquistas que fomos alcançando ao longo dos anos. Ricardo Costa, escrever um livro é deixarmos um legado de partilha e de competências. Qual é o legado que pretende deixar com este seu livro, A Felicidade é Lucrativa? Eu confesso que fui surpreendido pelo Rui Couceiro quando há cerca de 2 anos me convidou a escrever um livro. Eu não o conhecia, ele seguia-me pelo LinkedIn e disse-me que aquilo que eu colocava no LinkedIn poderia dar um livro. Na altura até achei que ele estivesse a brincar, mas de facto pensei nisso. Um livro é um legado, é algo que fica para sempre. O que é que eu procuro com o livro? Acima de tudo, é uma partilha de experiências, uma partilha de uma visão, sempre nas pessoas, na valorização das pessoas e da importância das pessoas no contexto das organizações, mas, acima de tudo, deixar um impacto positivo no mundo. Eu digo muitas vezes que nós não precisamos ser Presidentes da República, Presidentes dos Estados Unidos, Primeiro-Ministro, para deixar um impacto positivo. Eu posso não conseguir interferir no que está a acontecer na Ucrânia, ou agora na Índia, no Paquistão, ou até na China e nos Estados Unidos, Taiwan. Mas eu consigo impactar o mundo de quem está à minha volta, os meus familiares, os meus amigos, os meus colegas de trabalho. Felizmente o LinkedIn permite-me impactar um pouco mais do que isso e acho que o livro vai nesse grande objetivo, que é deixar o mundo um pouco melhor em algo que todos procuramos, que é ser felizes, mas que todos encontramos de forma diferente. Porque a forma como eu sou feliz seguramente é diferente da forma como a Cília é feliz, e é isso também que também está no livro, essa individualidade. É nós percebermos que as expectativas são diferentes de pessoa para pessoa, a forma como encontramos a felicidade é diferente de pessoa para pessoa e esse talvez seja o grande desafio das organizações, é como é que nós, em organizações que têm dezenas, centenas, milhares de trabalhadores, conseguimos que eles sejam felizes. É um grande desafio, mas é uma oportunidade também de nós conduzirmos a empresa para resultados melhores e provocarmos um impacto positivo na sociedade. Muito obrigada, Ricardo Costa, por nos trazer este tema tão pertinente em torno da felicidade e da liderança. Muito obrigado, Cília. Foi um gosto. Obrigado, eu. E volte sempre ao centro de Portugal. Com toda a certeza. Obrigado. Obrigada. Acompanhem a rubrica Tendências, o palco do centro de Portugal, com foco no empreendedorismo, na liderança, na inovação e no turismo. Seja também um protagonista e faça parte desta cadeia de valor. Um bem-aja a todos e fiquem bem.